Shalom, bom dia. Quanto tempo, né, que eu não apareço por aqui falando alguma coisa, não faço vídeo nem nada, enfim. Essa semana eu senti no meu coração fortemente de vir compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração nesses dias e eu quero falar algo bem breve, não quero me estender. Eu queria falar um pouco sobre Lucas 8:11, que fala da parábola da semente. E ele fala assim, capítulo 8, a partir do versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. É uma parábola poderosa. E para mim fala muito forte ao meu coração, porque fala de raízes. Eu não sei se vocês já perceberam, mas na palavra do Senhor, entre uma e outra história, vocês vão ver sempre nós estamos sendo comparados a uma árvore. Lá em João 15 fala que ele é a videira, nós somos os ramos, fala dos frutos. Mas eu queria falar sobre raízes com vocês. No crescimento natural, né, das plantas, a última coisa que se tem são os frutos. E a primeira coisa é a semente, né? Mas entre a semente e o fruto, existe algo que para ambas conseguirem viver é necessário, que se chama raízes, né? Sem raiz, uma planta, né, seja ela uma flor, seja ela uma árvore, sem a raiz ela não consegue viver. Ela não consegue ter vida, ela não consegue frutificar, ela não consegue permanecer. O ciclo começa com a semente plantada em um solo, tá? E esse solo se chama o nosso coração. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Tô ajeitando aqui meu cabelo, gente, que tá horrível, né? Mas vamos lá. Qual é o solo que tem recebido a semente que tem sido lançada na tua vida? Qual é o solo que tem sido regado? E como esse solo tem sido regado? A semente, ela só começa a romper para criar uma raiz quando ela é regada. O regar é um tipo de cuidado. Você tem uma planta, você vai regar porque você tem um cuidado nessa planta. Você tem o cuidado para que ela venha realmente a florescer, para que ela venha a crescer, a desenvolver. E assim, o Espírito Santo é aquele que rega a semente da palavra no nosso coração. Mas eu queria saber o seguinte: como está o teu coração? Como está o teu coração? Como tem estado o teu coração? Como tem sido essa semente na tua vida? Essa semente, ela tem conseguido romper para criar raízes? É bem incômodo quando nós nos confrontamos. Quando
recebemos uma palavra de confronto em nossas vidas, chega a ser doloroso, porque todo confronto nos leva a abrir mão do nosso eu. Como assim, Ingrid? Bom, se você não rega, se você não cuida da semente, então é porque você não quer, é porque você não está priorizando esse cuidado. Então, quando nós somos confrontados com isso, somos obrigados a abrir mão dessa falta de cuidado. Então, eu queria desafiar você nessa manhã, nesse dia de hoje, a romper com você mesmo, a ponto de permitir que as raízes da sua semente, da semente que está aí no seu coração, venha a criar raízes. A palavra diz aqui que aqueles que ouviram, né, mas que o diabo tirou a palavra do coração. Quantas vezes nós escutamos uma palavra que mexe com a nossa estrutura e logo em seguida vem um estresse, vem uma situação, vem uma emoção que nos rouba a ponto de esquecermos completamente o impacto que essa palavra causou ao nosso ser. Aí a palavra também vai descrever que há aqueles que caíram, a semente que caiu nas pedras, e essas são as que não têm raízes, que elas creem por um tempo e na hora da provação elas desviam. Quantas pessoas, e até mesmo eu e você, não já passamos por situações semelhantes, aonde escutamos uma palavra, nos motivamos, geralmente escutamos no domingo. Na segunda, começa as dificuldades, você ainda está perseverante, ainda está esperançoso. Na terça, o negócio aperta, você já fica mais ou menos. Na quarta-feira, o negócio fica muito apertado, né? O teu coração fica desesperado, angustiado, e você simplesmente, a primeira coisa que vem à tua mente é sair da presença. É buscar coisas que dão prazer a você mesmo, a fazer a sua vontade, a desviar daquilo que o Senhor tem proposto para você. Bom, mas ainda tem mais um, que é a semente que cai entre os espinhos, que é sufocado. Uma vez eu escutei uma pessoa falar assim para mim: todo mundo à minha volta tá no samba, todo mundo à minha volta tá bebendo, todo mundo... E eu comecei a sentir vontade. Eu tô sufocada. Bom, realmente, quando você permanece andando entre os espinhos, permanece convivendo, você vai ficar sufocado. E isso vai matar você. Isso vai fazer com que você se entregue aos prazeres, às vontades, às preocupações, às tentações, às riquezas, enfim, tá tudo que a vida humana nos oferece. E esses frutos no qual a semente foi lançada para dar, eles não vão chegar nem a amadurecer, aliás, eles não vão chegar nem a brotar. Mas existem aqueles que receberam a palavra em um solo fértil, em uma boa terra. O coração recebeu de bom grado e o Espírito Santo regou. Mas o Espírito Santo não regou das outras vezes? Bem, não deu tempo, você não deixou. Eu não deixei, você não deixou, nós não deixamos com que o Espírito Santo viesse e regasse. Mas aquele que recebeu, que ouviu e que reteu e perseverou, esse frutificará. Sabe, a frutificação da nossa vida acontece da mesma forma que de uma árvore. Pensa comigo, você planta a semente, você rega, ela rompe, começa a criar raízes, sendo que essas raízes elas não ficam à vista. Você não consegue ver a raiz de uma planta, a não ser que você
cave a terra, a não ser que você abra, mexa na terra, para que você possa olhar e ver as raízes. E tem árvore, né? Tem planta, que por mais que você cave, você não consegue ver o fim dessa raiz, porque ela é profunda. E por que as raízes se aprofundam? Porque elas vão em busca de água, elas vão em busca de nutrição, e então elas vão aprofundando. E é isso que o livro de Lucas, aqui no capítulo 8, nos leva a meditar, é que o Espírito Santo, ele não rega apenas para que as raízes se aprofundem, mas o intuito dessas raízes se aprofundarem, no cuidado que o Espírito Santo tem com essa semente em nosso coração, é para trazer a vida. É para trazer a vida. Então, nós começamos a ver um pouco, sabe? Quando nós começamos a aprofundar as nossas raízes em Cristo. Quando nós começamos a aprofundar nossas raízes em Cristo, nós começamos a vislumbrar quem nós fomos criados para ser. E talvez você ande perdido sem saber quem você é, em meio a tanta turbulência dessa quarentena, dessa pandemia que não termina, em meio a todos os conflitos políticos e a tanta falácia. Eu quero despertar algo no teu coração. O governo, as pessoas, o sistema, a pandemia, os contextos familiares nos quais somos inseridos constantemente. E na pandemia fomos obrigados a conviver mais com os nossos familiares, sem escapatória. Deixa eu te falar. É uma bela oportunidade para você descobrir quem você é. É uma bela oportunidade para você descobrir quem você foi feito para ser. Quem você foi chamado para ser. Quem você foi criado para ser nele. E o que ele está te chamando para fazer com ele. Veja, você sozinho não consegue. Eu sozinha não consigo. Nós precisamos dele. Nós precisamos uns dos outros, mas principalmente precisamos de Cristo. O coração é a nossa principal conexão numa raiz relacional com Jesus. O coração é a terra que vai receber a semente que é a palavra de Deus. E cabe a mim e a você permitir que essa raiz se rompa dentro dessa semente a ponto de aprofundar. Então eu quero te encorajar hoje a buscar aprofundar suas raízes em Cristo e conhecer quem Ele te fez para ser. Eu estava com saudade de vocês e eu quero dizer que existe uma raiz em Cristo que nada pode abalar. Sabe a casa feita sobre a rocha, que vem o vento, vem a tempestade, vem tudo e não a derruba? Assim somos nós quando estamos enraizados em Cristo. Pode vir uma tempestade, essa árvore não vai cair, mas quando nós não nos permitimos aprofundar essas raízes em Cristo, vamos ser como aquelas árvores que no inverno, com um vento mais forte, com uma chuva mais forte, elas caem. E as suas raízes são expostas em calçadas, destruindo muitas vezes ruas, calçadas e até muros de casa. Porque elas não estão crescendo para baixo. Elas estão crescendo para os lados, procurando por todo lugar onde se nutrir, quando a única nutrição está no solo abaixo dela. É
é uma raiz que se aprofunda, não que se alarga, porque quando aprofundamos as nossas raízes, consequentemente, a nossa extensão está nos frutos que vamos ter, porque cada fruto não carrega uma única semente. Veja, é uma fruta, é um fruto para várias sementes que esse fruto carrega, que veio de você, que estava plantado, enraizado e aprofundado em Cristo. Seja você uma árvore que frutifica, com raízes profundas e regadas no Espírito Santo. Como você rega essa semente? Com a palavra, com intimidade, com relacionamento com o Senhor. Então, fica na paz, que Deus abençoe seu dia e que você não esqueça que você não foi feito para frutificar por um tempo, mas você foi feito para frutificar para a eternidade. Seus frutos não são frutos temporários, mas são frutos permanentes. Shalom, que o Senhor abençoe.